estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2026. Vamos iniciar os nossos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque do dia é novamente a questão do Banco Master. Banco Central decreta a liquidação do Yubank, banco digital do Grupo Master. A instituição estava desde novembro sob regime de administração especial temporária, em que suas atividades ficam preservadas. Aqui também nos informa que a instituição foi criada para atender população de baixa renda e ganhou tração no Nordeste. E CVM livrou investigados do caso Master após acordos de 6 milhões de reais. Que também nos informa que banco com a liquidação decretada tem mais de 6,5 bilhões de reais em CDBs. Inclusive, também temos uma outra informação que cunhado de Daniel Vorcaro doa apartamento que vale 2,6 milhões de reais para nutricionista. Mudando de assunto, temos agora neste carrossel de imagens algumas fotografias da Editora Internacional. Temos aqui, por exemplo, que o avião que levava Trump ao Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, retorna à base aérea após um problema elétrico. E sobre a ilha da Dinamarca, riquezas minerais, rotas comerciais e posição militar estratégica orientam investida de republicanos sobre a Groenlândia. E falando sobre a insegurança no estado de São Paulo, temos aqui que o medo de assaltos leva frequentadores do Parque da Água Branca, que fica na Zona Oeste, a deixar o celular em casa. Temos também outros assuntos em destaque, um texto de Vinícius Torres Freire. Se a União Europeia se render de novo a Donald Trump, o mundo fica ainda mais perigoso. E Netanyahu diz aceitar convite dos Estados Unidos. E o governo Lula consulta países sobre o Conselho da Paz de republicano. Já aqui no Brasil, temos aí um assunto sobre a política. Lula pode perder 20 ministros até a campanha eleitoral e gera um clima de incerteza na esplanada. Também temos aqui a informação que o ministro de Lula tenta fortalecer governador do Ceará contra Ciro Gomes para não disputar pleito. O presidente poderá indicar Camilo Santana se avaliar que é a única chance de vitória no estado do Ceará. Também temos outros destaques. Projeto de Anhangabaú público ancora a ideia para requalificar o centro de São Paulo. Também na América Latina, CAST nomeia ex-advogados de Pinochet para os Ministérios da Defesa e dos Direitos Humanos. O presidente eleito do Chile indica Fernando Barros e Fernando Rabat para os cargos. Também temos aqui outro assunto. Ela perdeu um filho na violência de El Salvador. Repressão criada por Bukele prendeu o segundo. O Javier Arturo foi levado pela polícia em 2022, no primeiro dia de regime de exceção ainda em vigor. Falando agora sobre cinema, Isis Valverde é indicada para o Framboesa de Ouro de pior atriz coadjuvante. A brasileira atua em Código Alarum e prêmio destaca os piores trabalhos de Hollywood. E sobre aviação, temos também esta chamada de capa que 50 anos após um voo inaugural no trecho Paris e Rio de Janeiro, veteranos do Concorde cultivam saudade. E para francês que pilotou a aeronave, a aviação supersônica ainda tem futuro. Agora no Caderno Todas de hoje, temos aqui um assunto. Minha mãe me entregou a um homem aos 14 anos de idade. O drama do casamento infantil nos Estados Unidos. Agora, sobre a economia, temos aí o primeiro destaque de hoje, que é sobre essa tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela. Aqui diz que a Venezuela anuncia um repasse de 300 milhões de dólares pela venda de petróleo aos Estados Unidos. Agora, um outro assunto para o Brasil.
Oposição deve ir ao Supremo se Alcolumbre não prorrogar CPMI do INSS. E lembrando que esse prazo acaba em março. Comissão investiga empréstimos consignados e relações de filho de Lula com o empresário. Também em minerais críticos temos um destaque: taxação bilionária sobre mineradoras causa atrito em grupo criado por Ministério. Empresas dizem que cobranças afetam seus planejamentos econômicos de longo prazo. Já um outro assunto, ainda nesta mesma editoria de economia: lei regulamenta a profissão de influenciador digital, mas muda pouco. É o que afirmam especialistas. Esse texto, que foi sancionado em 6 de janeiro, define o trabalho do profissional multimídia. Nos assuntos em destaque sobre política, Tarcísio cancela a visita a Jair Bolsonaro na Papudinha. E o ex-presidente havia feito esse pedido. A conversa seria a primeira desde que o ex-presidente anunciou o nome de Flávio para a presidência. Também temos outro assunto para a política, que Márcio França defende Simone Tebet no PSB, mas reafirma candidatura ao governo de São Paulo. O ministro afirma que propôs filiação de colega, mas aposta em seu recal para tentar o pleito. Agora, no caderno de cotidiano, temos aqui um destaque: vivemos um novo luto depois de saber do crime. Foi o que afirmou a irmã de servidor morto em hospital. 3 técnicos de enfermagem foram presos pela Polícia Civil, que fala em 3 vítimas. Lembrando que esse caso aconteceu no Distrito Federal. E mais um caso de violência agora para São Paulo. Dono de bar onde cabo da PM teria sido julgado antes de ser morto é preso. O homem é o 6º preso suspeito de participação na morte de Fabrício Gomes Santana. Também temos um destaque que o podcast Café da Manhã, da Folha de São Paulo, aborda a prova que avaliou a formação de médicos e também os alertas para a saúde aqui no nosso país. Aqui nos informa que 1/3 dos cursos não tem nota satisfatória no ENAMED e 99 podem receber aí a punição. Nos assuntos internacionais, temos um primeiro destaque para acidente lá na Espanha. Um trem descarrila próximo a Barcelona, mata um maquinista e fere outros 37 depois de chuvas. Esse acidente ocorre 2 dias após uma colisão em ferrovia de Córdoba, que infelizmente matou 42 pessoas. Agora, na Ásia, temos um assunto para o Japão. A justiça japonesa condena autor do assassinato de Shinzo à prisão perpétua, diz a emissora. O premier mais longevo do país foi morto em julho de 2022, enquanto discursava em Nara. E para a Coreia do Sul, aqui diz que o ex-primeiro-ministro da Coreia do Sul é condenado a 23 anos de prisão por papel na lei marcial. O governo foi brevemente suspenso em 2024 com o envio de tropa à Assembleia Nacional. Falando agora no caderno de ciência, temos um destaque para os animais. De acordo com uma pesquisa na área, cavalos sentem um cheiro do medo em seres humanos. Esse estudo francês analisa o efeito do odor associado ao temor na nossa espécie. E também na saúde, de acordo com um estudo na área também, o uso de óleo de canabidiol por crianças autistas traz melhora na sociabilidade. E o principal objetivo do trabalho foi detectar sintomas negativos relacionados a essa substância. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo, temos aqui esta imagem que nos diz que a OTAN está sob risco. Crise em torno da Groenlândia entre Trump e Europa derruba as bolsas nos Estados Unidos. Mercados reagiram à ameaça de Donald Trump de anexar a Groenlândia e a reação cada vez mais dura de líderes europeus. Bolsas, o dólar e títulos do governo americano caíram. Nós podemos ver aqui nesta imagem de óculos de sol por causa de uma infecção no olho.
O presidente da França, Emmanuel Macron, em Davos, na Suíça, acusou Trump de querer subordinar a Europa. Inclusive, temos uma nota em destaque do jornal O Estadão que fala sobre este assunto. A Europa precisa enfrentar Trump. Se não for contido no caso da Groenlândia, o americano fragilizará a OTAN, dará à Rússia e China o que desejam e deixará o mundo muito mais inseguro. Agora, na manchete de hoje, temos um destaque sobre o judiciário brasileiro. Aqui diz que Edson Fachin busca apoio a código de conduta e avalia votação com TV. Crise do Master faz chefe do Supremo abreviar férias e trabalhar por votos. Aqui nos explica que essa crise, provocada pelo caso Master na imagem do Supremo Tribunal Federal, fez com que o presidente da Corte, Edson Fachin, interrompesse as férias e passasse a trabalhar pela aprovação de um código de conduta para o Supremo. Segundo o ministro, o presidente tem aliados na causa. Além do próprio voto, ele teria o apoio de Carmen Lúcia, Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Fux. Os votos de Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes não seriam favoráveis. Nos bastidores, as posições de Flávio Dino e de Cristiano Zanin ainda seriam desconhecidas. E ontem, Fachin foi a São Luís, no Maranhão, para conversar com Flávio Dino. O presidente ouviu de um ministro a sugestão de votar o Código de Conduta em sessão no plenário com transmissão da TV Justiça. E a outra opção seria votar em sessão virtual, sem discussão pública. E Vera Rosa, mudando de assunto, Vera Rosa escreve o seguinte ao jornal Estado de São Paulo: crise do Master é ensaio para juízo final. Também temos uma notícia em destaque que a Polícia Federal terá 2 dias para tomar depoimentos. A ordem foi de Dias Toffoli. Na segunda e na terça-feira serão ouvidas 9 pessoas, entre elas os ex-dirigentes do Master, Augusto Lima e Antônio Bu, e gestores do BRB, envolvidos também neste negócio. E outras chamadas de capa ainda sobre o caso Master. Consignado do Master distribui 32 milhões de reais de lucro em um mês. A atuação do banco no segmento levantou suspeitas e é alvo de investigações da Polícia Federal e do INSS. A instituição afirma que essa operação é legal. E o outro assunto é sobre o efeito Toffoli. Na esteira do caso Master, processo contra Tanuri vai para o Supremo. A Justiça Federal de São Paulo enviou ao Supremo processo em que o empresário é acusado de manipulação de ações da Gafisa. Temos agora um assunto na editoria Metrópole que fala sobre a situação do abastecimento em São Paulo. Nível de represas precisa fechar abril perto de 50% para evitar a falta d'água. Sistema que abastece a Grande São Paulo tem 29,67% da capacidade. Até o início da temporada de seca, precisa chegar a 47%. E falando agora sobre esportes, temos um assunto sobre o Campeonato Paulista, que o Novo Horizontino goleia Palmeiras por 4-0, que é a maior derrota de Abel. E o Estadão também trouxe uma entrevista com André Esteves, do BTG. Ele afirma que Brasil é Disneylândia das fintechs e precisa de regras. Temos também outro assunto, que o carro europeu deve ficar mais barato. Pelo acordo Mercosul e União Europeia, a tarifa de 35% sobre veículos fabricados na Europa deve cair gradualmente nos próximos anos. E aqui também diz que no Brasil, fabricantes como BMW podem perder a competitividade. Agora, na capa do jornal O Globo, desta manhã, de quarta-feira, temos aqui um destaque: Europa reage a Trump e trava acordo comercial com os Estados Unidos. O americano escala a crise ao ampliar ameaças pela Groenlândia e é rechaçado por líderes mundiais. Aqui nos informa
que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agravou a crise com a Europa ao ampliar as ameaças de uma ação militar para tomar o controle da Groenlândia. Em algumas publicações nas redes sociais, ele exibiu montagens de uma anexação do território e expôs mensagens de líderes europeus. Em reação, o Parlamento Europeu anunciou ter maioria para congelar o acordo comercial assinado em julho com os Estados Unidos, que deu trégua na guerra tarifária trumpista. O francês Emmanuel Macron declarou que o americano quer subordinar a Europa, em defesa ecoada pela chefe da Comissão Europeia, a Ursula. A reação não ficou somente na Europa. O primeiro-ministro do Canadá, o Mark Carney, disse avaliar que o mundo vive uma ruptura. E aqui no Brasil, o Lula criticou o Trump por querer governar o mundo pelo Twitter. Inclusive, temos aqui uma entrevista com Stig Rinin, que é professor da Universidade do Sul da Dinamarca. Ele afirma que é difícil imaginar uma volta à normalidade. Especialista na OTAN diz que uma ação militar dos Estados Unidos na Groenlândia significará o fim da aliança entre americanos e europeus, como se conhece hoje. Mas ele também adverte que um ponto de não retorno já foi atingido em relação à quebra de confiança. Ele afirmou durante a entrevista que os Estados Unidos terão de escolher entre buscar segurança com aliados ou às custas dele. Agora, voltando aí para os assuntos sobre o Brasil, temos aqui um destaque que o Ministério Público investiga aplicações de fundos previdenciários no Master em 6 estados. Promotores de Alagoas, Amapá, Amazonas, Goiás, Rio e São Paulo apuram aplicações de recursos previdenciários no Master e o possível prejuízo após a liquidação do banco devido a suspeitas de fraude. Aqui também informa que o caso Master faz Fachin antecipar volta e insistir em um código de conduta no Supremo Tribunal Federal. O presidente da Corte retornou a Brasília ainda durante o recesso judicial para articular a adesão de colegas ao código. E a atuação de Toffoli no caso Master tem acentuado críticas ao tribunal. E falando sobre a violência contra a mulher, o país registrou recorde de feminicídios em 2025. Dados do governo, ainda incompletos, já mostram alta em relação a 2024 e foram ao menos 4 assassinatos por dia. E a polícia apura se há mais vítimas dos enfermeiros presos no Distrito Federal após mortes suspeitas no hospital da região. E sobre a educação, aqui nos informa que o INEP reconhece falha em resultados prévios do ENAMED. Esse exame, que avalia a formação médica no país, teve nota de corte diferente da divulgada antecipadamente. Já falando sobre política, que nos informa que o mandato tampão para o governo do Rio de Janeiro mobiliza Lula, Flávio, Castro e Paes. Se o governador renunciar para se lançar ao Senado, Alerjo definirá seu sucessor em uma eleição indireta. Entenda também o xadrez das articulações em curso envolvendo o governo federal, a direita e o prefeito do Rio de Janeiro. E falando sobre essa corrida presidencial, aqui diz que as lideranças evangélicas resistem em apoiar Flávio Bolsonaro ao Planalto. E sobre o Rio de Janeiro, temos aqui um destaque para Saquarema. Maior PIB per capita do país contrasta com renda baixa. Já na editoria de saúde, segredos para ter sucesso na mudança de hábitos alimentares. O jornalista conta como adaptou sua rotina para ser bem-sucedido na dieta saudável, que diz que mudar o ambiente em casa e ter novas atitudes no mercado são essenciais. Agora, temos aqui um destaque para o segundo caderno, do Jornal Globo. O agente secreto expõe sintomas e patologias da história brasileira. Em um artigo, Pedro Bial analisa filme premiado no Globo de Ouro que deve ser indicado ao Oscar amanhã. Abre aspas.
O cinema de Mendonça Filho sempre surpreende. O filme é sobre o Brasil, não sobre a ditadura. E por último, no Jornal o Globo, temos aí um destaque para o Rio de Janeiro. Nesta época aí de pré-carnaval, um mar de ritmistas bate recorde em Copa. O tempo cinzento não afastou uma multidão que deu um ar de Réveillon à praia de Copacabana no Rio Carnaval Fan Fest. E de quebra, o público foi testemunha de um feito que entrou no livro dos recordes. A exibição da maior bateria do mundo, com mais de 1.200 ritmistas, como a gente consegue observar aqui nesta fotografia em destaque. Agora no Correio Brasiliense temos aí um assunto que é um destaque sobre as mortes na UTI. Motivação do crime pode vir do celular. Celulares e notebooks apreendidos com os 3 técnicos de enfermagem investigados pelo suposto assassinato de 3 pessoas, que no caso são aí 2 homens e uma mulher, na UTI do Hospital Anchieta, em Taguatinga, estão sendo analisados pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal. A expectativa é de que informações e troca de mensagens armazenadas nesses aparelhos ajudem a identificar os motivos que levaram Marcos Vinícius, de 24 anos, como a gente observa aqui nesta imagem, a Amanda Rodrigues, de 28 anos, esta que está no meio, e a Marcela Camille, de apenas 22 anos de idade, a cometer os crimes flagrados por câmeras de vídeo no hospital. Líder do trio, o Marcos foi preso em casa e confessou esses assassinatos. E com frieza, ele admitiu que injetou substâncias químicas em uma das vítimas enquanto os médicos faziam protocolo de reanimação cardiorrespiratória. E aqui ao lado nós temos as vítimas destas pessoas, foi o Marcos Moreira, de 33, a Miranilde Silva, de 75, e o João Clemente, de 63 anos de idade. E falando ainda sobre violência, barbárie do feminicídio faz 4 vítimas por dia no nosso país. O número de assassinatos de mulheres em 2025 foi o maior desde que esse tipo de crime foi tipificado em 2015. Segundo os dados do Ministério da Justiça, foram 1.470 homicídios por violência de gênero, que é um aumento de 0,41% em relação ao ano passado. Essa estatística vai aumentar porque faltam dados de dezembro de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e São Paulo. E em 15 estados houve um aumento. No Distrito Federal, são 23 casos confirmados e 5 sob investigação, totalizando 28, também maiores que o de 2024, que era de 22 casos. Inclusive, temos um destaque nesta imagem, que a menina Esther, de apenas 14 anos, que foi morta pelo namorado da própria mãe, foi sepultada ontem, no Campo da Esperança. E aqui também nos informa sobre o debate do Correio pela proteção das mulheres. Um compromisso de todos será tema de discussão no próximo dia 27 de janeiro. Agora, falando sobre o Judiciário Brasileiro, Edson Fachin avalia crise de imagem do Supremo Tribunal Federal. Preocupado com as críticas e ofensivas contra a Corte, o presidente do STF, Edson Fachin, suspende as férias para analisar a tensão institucional deflagrada pelas decisões do ministro Dias Toffoli, ele que é o relator do processo do Banco Master. E aqui diz também que a Polícia Federal antecipa depoimentos de investigados no caso Master. E presidente da Comissão de Orçamento da CNDF, o distrital Eduardo Pedrosa, afirmou que a crise que envolve o BRB não ameaça recursos de áreas essenciais do GDF. Falando sobre meio ambiente, relatório da ONU aponta falência hídrica. E no esporte, elite do Distrito Federal ostenta utilização de jovens. Temos também um assunto internacional sobre um ano de Trump, confronto com os aliados europeus.
ao completar um ano no segundo mandato e às vésperas também do Fórum de Davos, na Suíça, o presidente americano Donald Trump rebateu apelo dos parceiros europeus sobre a pretensão de anexar a Groenlândia aos Estados Unidos. Temos agora outro assunto. Mais de 323 mil condutores que não tiveram multas nos últimos 12 meses puderam renovar a carteira nacional de habilitação no início deste ano. Já no caderno de cultura, temos aqui um destaque para a cantora Simone. A cantora que alcançou mais de 2 bilhões de acessos no YouTube para a gravação do quarto DVD na capital, com um show no verão R2. O Melhor de Mim traz 11 músicas inéditas. Também temos outro assunto em destaque sobre traçados de Brasília. Projeto da arquiteta Andréa Gonçalves e também do arquivista Hélio Júnior, no Arquivo Público do Distrito Federal, pretende ampliar o acesso às plantas arquitetônicas de prédios da capital. Agora, no jornal O Povo, na manhã desta quarta-feira, temos aqui um destaque do dia, que é sobre a situação da violência em 2025 aqui no nosso estado. Ceará registra 1.927 vítimas de crimes sexuais. Do total, 41,93% dessas vítimas são crianças e 74% delas tinham menos de 18 anos de idade. E as vítimas mais novas tinham menos de 1 ano de vida. E um outro assunto, agora internacional, Trump rompe a ordem mundial na volta ao poder. Também temos aqui um destaque do Caderno Farol, o barco Catamarã, atracado no mar da praia do Mucuripe, naufraga. E sobre a política, Caucaia e outras prefeituras cancelam o Carnaval de 2026. Já em cidades, Ceará cria comitê voltado à proteção de quilombolas, de ciganos e de terreiros. Na economia, temos aqui uma informação que Sindicato de Autoescolas registra 2,5 mil demissões no Ceará. E o esporte, temos aí a notícia que já classificado, o Ceará encerra a primeira fase do cearense em duelo contra o Tirol. Agora, na capa do Jornal Valor Econômico de hoje, temos aqui um assunto. Após pagar 40 bilhões de reais por CDBs do Master, FGC discute com bancos a recomposição de 30 bilhões de reais do Caixa. Ressarcimento deve drenar 1/3 do caixa do fundo, que pode antecipar 5 anos de contribuições. Já um outro assunto internacional aqui diz que expectativas em relação a Trump são baixas. Foi o que afirmou a presidente do Banco Central Europeu, a Christine, que está aqui na imagem em destaque. Ela afirma que tentará focar em uma agenda positiva com o presidente Donald Trump. E ainda falando sobre o caso Master, Rede Dia de Tanuri manteve CDB do Let's Bank após alertas. Aqui nos informa que a rede de varejo Dia, controlado por um fundo cujo único cotista é Nelson Tanuri, vinha sendo questionada pela administradora judicial, a Expertise Mais, sobre investimentos em CDB do Blue Bank, que é a atual Let's Bank, controlado pelo Banco Master, em razão do risco da operação, antes mesmo da liquidação dessa instituição. E apesar, na verdade, desses alertas, a varejista manteve a aplicação sem pedir resgate até outubro, quando já havia crise instaurada e corrida para a venda desses papéis no mercado secundário, com deságios de mais de 70%. E um outro assunto também aqui diz que família Vorcaro negocia projeto polêmico no Amazonas. Um outro assunto internacional, o presidente diz que não voltará atrás em relação à Groenlândia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não voltará atrás em seu objetivo de controlar a Groenlândia. A ambição do líder
americano ameaça desmantelar a OTAN, além de reacender uma guerra comercial com a Europa. Abre aspas. A Groenlândia é imprescindível para a segurança nacional e mundial. Não há como voltar atrás. Fecha aspas, foi o que escreveu em sua rede social, onde postou uma imagem gerada por inteligência artificial, em que está na Groenlândia segurando uma bandeira dos Estados Unidos. Trump também vazou mensagens, entre elas uma em que o presidente da França, Emmanuel Macron, questionava o que Trump estava fazendo na Groenlândia. Wall Street reagiu negativamente e o S&P 500 perdeu 2,06% e o Nasdaq 2,39%. E o dólar fechou com desvalorização. Temos também aqui um assunto sobre regulação. Primeiro, o presidente da CVM, Roberto Teixeira da Costa, critica movimentos que buscam confundir competências da autarquia com as do Banco Central. Ele afirmou o seguinte durante a sua entrevista ao Valor Econômico: se você quer fazer mudanças na regulação, deve trabalhar nesse sentido. E só depois que a proposta estiver pronta e ao mercado explicar o porquê. Fecha aspas, foi o que afirmou Roberto Teixeira da CVM. Também temos aqui um assunto em destaque na capa do Valor Econômico. Tribunal de Contas da União propõe prazo para gasto fora de regra fiscal. A área técnica do Tribunal de Contas da União propôs a fixação de prazos que variam de 30 a 180 dias para que ministérios, órgãos de controle e estatais corrijam mecanismos de gasto e financiamento fora do orçamento geral da União e das regras fiscais. Essas informações estão em relatório obtido pelo jornal Valor Econômico. Na avaliação da equipe do tribunal, a prática compromete a transparência e a credibilidade da política fiscal. Aqui também nos informa que o país deve ter fechado 2025 com um déficit primário, que são receitas menos despesas, exceto gastos com juros, de 0,23% do PIB, perto do piso da meta para o ano, que é de resultado zero, mas com tolerância para um rombo de até 0,25% do PIB. Isso segundo a mediana das estimativas de 50 instituições financeiras. E ainda falando aí sobre a situação do judiciário brasileiro, Fachin faz reuniões individuais sobre código de conduta e tenta acalmar ministros. Parte da corte resiste à ideia de criação de diretrizes para magistrados, liderada pelo presidente do Supremo. E aqui também informa que Fachin diz que código de conduta não será empurrado goela abaixo, que busca consensos no Supremo Tribunal Federal. Também no Legislativo, Randolph diz apoiar a instalação de CPI para investigar o caso Master. Além do líder do governo no Congresso, outros integrantes da base aliada defendem essa investigação. Inclusive, integrantes dessa CPI pedem de volta dados da quebra de sigilo do Master. Essas informações estão restritas por determinação do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Aqui nos informa que integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social, pediram ao ministro André Mendonça, do Supremo, o retorno das informações da quebra de sigilos do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, ao colegiado. Essa petição foi protocolada nessa última terça, dia 20 de janeiro. Em dezembro, o relator do caso Master na corte, que é o Dias Toffoli, determinou que esses dados fossem remetidos ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E sobre partidos, Eduardo Leite é vaiado em evento com Lula e ironiza dizendo o seguinte: este é o amor que venceu o medo? O governador do Rio Grande do Sul pede respeito ao participar de anúncio de construção de navios gazeiros. Também temos mais um assunto envolvendo o ex-presidente. Tarcísio diz que visita será para oferecer ajuda
em renovar apoio. O Supremo Tribunal Federal autorizou o encontro entre o governador paulista e ex-presidente preso na Papudinha. E dando continuidade ao valor econômico desta quarta-feira, dia 21 de janeiro, temos aqui um assunto sobre o caso Zambelli. A defesa de Zambelli pede troca de juízes e a audiência de extradição é adiada mais uma vez. A ex-deputada aguarda a decisão de corte italiana sobre pedido do Supremo Tribunal Federal para que ela volte ao Brasil. Aqui diz que a audiência da ex-deputada federal Carla Zambelli na Corte de Apelação de Roma, na Itália, para tratar do seu processo de extradição ao Brasil, nessa última terça, dia 20, terminou sem uma decisão. Durante a audiência, a defesa afirmou que apresentará um pedido de suspeição e solicitará a troca de magistrados. Em nota, a defesa de Zambelli informou que a justiça italiana abrirá um prazo de 3 dias para a formalização do pedido, que deverá ser analisado por outra turma de juízes. Na audiência, os advogados argumentaram que houve um cerceamento de defesa e parcialidade por parte dos juízes italianos. E, segundo a defesa, o tribunal tentou encerrar o julgamento com uma sentença pré-concebida, além de ter negado a inclusão de provas e oitiva de testemunhas solicitada pelos advogados. Aqui também informa que os argumentos já foram apresentados em audiências anteriores e indeferidos também em 3 ocasiões. E numa nota, a equipe jurídica de Zambelli afirmou que a análise do pedido de suspeição é um avanço e que, segundo a defesa, renova a esperança na justiça e na prevalência da verdade. Lembrando que em maio de 2025, Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça para incluir documentos falsos. E logo depois, a então deputada federal fugiu para a Itália, onde acabou sendo presa no mês de julho. Aqui também informa que ela aguarda agora uma decisão da Justiça italiana sobre o seu pedido de extradição, feito pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que é o relator deste caso. Se for enviada de volta ao Brasil, a parlamentar deve começar a cumprir pena na penitenciária feminina de Brasília, conhecida como Colmeia. Temos aí um outro assunto sobre a política aqui no nosso país. Gleisi Hoffmann atenderá a pedido de Lula e deve concorrer ao Senado pelo Paraná. Informação é de fonte próxima à ministra, considerada pelo presidente nome forte para reforçar o Congresso. Aqui nos diz que a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, concordou com o pedido do presidente Lula e irá disputar uma cadeira no Senado Federal pelo estado do Paraná. Essa informação foi confirmada ao Valor por uma fonte próxima à ministra. Temos também outros assuntos sobre as eleições em Minas Gerais. Eduardo Cunha aposta em evangélicos e ruralistas para tentar voltar à Câmara por Minas. Ex-deputado tenta retomar influência em Brasília, mas enfrenta a resistência de lideranças de Minas Gerais para disputar a Câmara pelo Estado. Aqui diz que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, lançou a sua pré-candidatura a deputado federal por Minas Gerais com acenos aos evangélicos e ao agronegócio. Investiu na compra de emissoras de rádio e também no patrocínio de time de futebol para tentar voltar a casa e retomar parte de sua influência política. Há quase 10 anos, o ex-deputado foi cassado pela Câmara e preso no âmbito da Operação Lava Jato. Aqui também nos explica que em eventos com empresários evangélicos no estado, gravados também divulgados em suas redes sociais, Eduardo Cunha se apresenta como liberal e conservador e diz lutar por benefícios fiscais para igrejas e templos. Com um discurso moralista, ele ataca o aborto e ressalta sua atuação como comunicador com as rádios que comprou no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. E ao pedir apoio
Ele afirma que representará as igrejas e também o setor produtivo na Câmara. E falando sobre as eleições, mais uma vez, percepção negativa sobre economia é um desafio para Lula nessas eleições. Especialistas dizem que a avaliação contrasta com indicadores. Sensação de preços altos, emprego precário e polarização explicam. Temos também outros destaques. Lula tem 48,8% das intenções de voto e Flávio 35% no primeiro turno. De acordo com a pesquisa Atlas Intel, o senador registra melhor desempenho que outros nomes da direita. Temos também sobre um outro destaque. O Tribunal Superior Eleitoral atualiza regras sobre inteligência artificial em primeira versão de normas para as eleições. Minutas de resoluções são rascunhos e podem ser alteradas a partir de sugestões da sociedade. Aqui diz que o Tribunal Superior Eleitoral divulgou na última segunda-feira, dia 19 de janeiro, as minutas das resoluções que vão orientar as eleições de outubro. Um dos textos trata das regras de propaganda eleitoral e também traz mudanças, como a previsão de que um perfil só pode ser removido pela Justiça se houver comprovação de que é automatizado ou se as publicações estiverem voltadas à prática de crime. Não há, porém, atualizações sobre o uso de inteligência artificial. Caso não haja mudanças, seguirão valendo as mesmas regras das eleições municipais de 2024, apesar do avanço das ferramentas desde então. E especialistas ouvidos pelo jornal Valor Econômico avaliam que ainda há espaço para evolução e dizem que esperam inovações do TSE. Diante do cheque em branco, dizem que irão propor sugestões. Também temos outros assuntos. Relator vê críticas de empresas à regulamentação de aplicativos. Plataformas alegam que o texto resultaria em encarecimento dos serviços de entregas e corridas para a população. E, por último, prazo para deixar cargo é desafio para potenciais candidatos no Rio de Janeiro. Com a saída do governador Cláudio Castro para disputar Senado, haverá eleição na Alerj. Eventuais substitutos esbarram no que diz a lei. E esses foram os principais assuntos em destaques nas principais capas dos jornais aqui do nosso país. Lembra você que às 10 horas estarei aqui de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2026. Nós vamos iniciar os nossos destaques desta segunda edição pelo site de notícias do Jornal Globo. Temos aqui o primeiro destaque. Trump transforma a pauta de Davos em crise Estados Unidos e União Europeia e amplia a ofensiva pela Groenlândia. A escalada de ameaças, tarifas e mensagens provocativas. Esse encontro econômico vira palco diplomático de emergência. Ainda falando sobre essa tensão em Davos, que fica na Suíça, Trump diz que não há volta atrás em planos sobre a Groenlândia. O presidente norte-americano chega atrasado a Davos após uma falha no Air Force One. E França quer exercício da OTAN na Groenlândia e afirma estar disposta a contribuir. Esse movimento ocorre em meio a tensões sobre as tentativas de Donald Trump de anexar o território autônomo dinamarquês. Temos também neste carrossel de imagens alguns destaques. O primeiro fala sobre a previsão para esta semana no Rio de Janeiro. O tempo continuará instável no Rio. E cheias em São Paulo aumentam 47% em meio à enxurrada de promessas não cumpridas. Aqui esta matéria informa que morte de casal durante enchente na Zona Sul joga luz ao problema.
que deve piorar nos próximos anos. Isso de acordo com os especialistas. A Prefeitura aponta investimento recorde e diz que ocorrências de 2025 estão abaixo da média, como a gente observa aqui nesta fotografia. Enchente em via do bairro Pompeia, na zona oeste de São Paulo, em janeiro de 2025. O ano registrou aumento expressivo nas ocorrências na comparação com 2024, de acordo com os dados da Defesa Civil. E ainda temos outros assuntos também em destaque. Conheça a história do diamante de 620 gramas que cruzou o mundo escondido em uma lata. E estátua de Cristiano Ronaldo é incendiada na entrada de museu em Portugal. E a polícia portuguesa já investiga esse vandalismo contra a obra. Também temos aqui um próximo assunto. Encontrada nos destroços, uma menina de 6 anos de idade é a única sobrevivente de sua família em uma colisão de trens na Espanha. As mortes dos pais da criança, de um irmão e também de um primo foram confirmadas. Agora, mudando de assunto, temos aqui mais algumas informações sobre o caso Master. Aqui diz que o Banco Central determina a liquidação do Willbank, braço digital do Grupo Master. Essa instituição estava sob regime especial desde novembro e teve operações com cartões suspensas pela Mastercard. Aqui informa que o Banco Central determinou nesta quarta a liquidação extrajudicial do Willbank, a instituição digital controlada pelo Grupo Master, após concluir que a situação econômico-financeira do banco se tornou inviável. Essa medida encerra um período de administração especial temporária iniciando em novembro, quando a autoridade monetária ainda avaliava a possibilidade de venda dessa operação. E a liquidação do Willbank marca a 6ª intervenção direta relacionada ao caso do Banco Master. Aqui nos diz que o Willbank havia sido mantido em funcionamento mesmo após o Banco Central decretar a liquidação do Banco Master em 18 de novembro de 2025. E naquele momento, a avaliação era de que havia interesse de investidores na aquisição do banco digital, o que poderia reduzir prejuízos ao sistema financeiro. As negociações, no entanto, não avançaram dentro do prazo máximo de 120 dias previsto para o regime especial. E ainda segundo o Banco Central, o agravamento dessa crise ficou evidente no último dia 19, quando o Willbank deixou de cumprir sua grade de pagamentos juntos à Mastercard. E em resposta, a empresa bloqueou a participação da instituição financeira no arranjo de pagamentos, suspendendo transações realizadas com cartões emitidos pelo banco e inviabilizando a continuidade dessas operações. Inclusive, falando aí sobre o caso do Willbank, Lauro Jardim escreve: Banco Central pensou em vender o Willbank, mas não deu tempo. Antes de se decidir pela liquidação do Willbank, o Banco Central pensou em abrir uma concorrência para a venda do banco, que estava desde novembro sob o regime de administração especial temporária. Foram feitos estudos para a venda e no fim de semana, o diretor do Banco Central disse ao interlocutor o seguinte: a ideia é fazer um processo concorrencial para vender, mas pode ser que não dê tempo. E o colunista continua escrevendo também o seguinte: na segunda-feira, a sentença de liquidação do Willbank foi dada quando o banco controlado pelo Master não honrou seus pagamentos junto à Mastercard, que no dia seguinte reagiu, suspendeu as transações com cartões emitidos pelo Willbank, inviabilizando a continuidade das operações. E mais uma vez, um assunto que envolve o judiciário brasileiro. Supremo Tribunal Federal discute saídas para conter desgaste com Toffoli, no caso Banco Master. Entre medidas criticadas, o ministro encurtou o prazo para a Polícia Federal colher os depoimentos. Aqui informa
que, em meio ao imbróglio envolvendo as investigações do Banco Master, integrantes do Supremo Tribunal Federal estão conversando sobre uma solução para tentar diminuir o incômodo gerado pela condução do caso pelo ministro Dias Toffoli. A atuação dele gerou críticas por parte de agentes da própria Polícia Federal e de investigadores ligados às apurações por episódios como redução do prazo para depoimentos e indicação. E há também um desgaste interno para a Corte, com magistrados questionando procedimentos adotados pelo relator. E, de acordo com interlocutores do Supremo, ouvidos pelo jornal, entre as alternativas para conter a crise estaria uma declaração de suspeição de Toffoli provocada pela Procuradoria-Geral da República. E aqui também nos informa que um outro caminho apontado como saída seria o encaminhamento das investigações para a primeira instância, a partir de eventual conclusão de que não haveria necessidade de manter o caso na Corte em razão de foro privilegiado. Aqui também informa que, por outro lado, ministros do Supremo avaliam como muito improvável que Dias Toffoli, por iniciativa própria, se declare impedido ou suspeito de atuar no caso. Esse cenário, visto como mais provável, contudo, é que a tramitação do caso siga como está atualmente, com Toffoli no Supremo Tribunal Federal. E a análise é que, com o passar do tempo, a pressão sobre o tema diminua. E também temos um outro assunto sobre o judiciário brasileiro que trata do Código de Conduta. Uma outra alternativa para conter a crise apontada por quem acompanha os bastidores do Supremo é a aprovação desse Código de Conduta para ministros de tribunais superiores. Essa avaliação feita é que o tema ganhou corpo e poderia ser uma resposta às críticas feitas à atuação do tribunal no caso Master. O jornal Globo mostrou que a articulação em torno da aprovação do conjunto de regras tem mobilizado o presidente da Corte, o Edson Fachin, mesmo durante o recesso do Judiciário. A PGR já foi provocada sobre a suspeição de Toffoli, mas por terceiros. Na segunda-feira, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, foi acionado pelo senador Eduardo Girão para avaliar a atuação de Toffoli no caso. A representação pede que a PGR analise se há conflito de interesses e eventual suspeição do ministro para conduzir este caso. E no passado, a PGR já lançou mão do expediente do impedimento de ministro do Supremo, mas nesse caso não avançou. E aí, aqui nesta matéria também nos revela que entre os pontos que mais geraram incômodo entre colegas está também um embate gerado com a Polícia Federal na condução das investigações. O clima de atrito ficou evidente depois que Toffoli reduziu o prazo para os investigadores colherem depoimento dos investigados de 5 para 2 dias, com o argumento de que os interrogatórios estavam autorizados desde dezembro e que havia limitações operacionais no Supremo para realizá-los. E o ministro pediu ainda que a Polícia Federal apresentasse um novo calendário de depoimentos. E aqui também compartilha qual é o outro ponto de atrito. Aqui diz que este atrito ocorreu também em torno da destinação e análise de provas apreendidas na segunda fase da Operação Compliance Zero. Toffoli inicialmente determinou que todo o material fosse lacrado e mantido sob a custódia do Supremo, antes de autorizar que peritos indicados por ele fossem integrados ao processo de extração de dados sob a chancela da PGR. Lembrando que o Master foi liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central em novembro de 2025, após a identificação de irregularidades em operações financeiras. As investigações conduzidas pela PF apuram indícios de fraudes e eventuais crimes financeiros envolvendo a instituição e os seus dirigentes. E Malu Gaspar também escreve mais uma vez sobre a situação do Banco Master. Mulher de Alexandre de Moraes atua em caso enviado para Toffoli no Supremo. O escritório de Viviane
representa um banco divorciário em processo que tramitava na Justiça Federal e foi remetido à Corte. Aqui nos informa a decisão sigilosa da Justiça Federal de São Paulo, que encaminhou ao ministro Dias Toffoli o processo que investiga os empresários Nelson Tanuri e Gilberto Benevides por insider trading em operações da Gafisa, revela que o Banco Master está entre as partes interessadas do inquérito e é representado no caso pelo escritório de Viviane, que é a mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A advogada firmou com o banco de Daniel Vorcaro um contrato de 129 milhões de reais. Essa informação consta na decisão da juíza federal Maria Isabel do Prado, assinada na noite do último dia 16 de fevereiro. Além também de Viviane, 2 filhos do magistrado do Supremo estão entre os profissionais do escritório de Moraes, do escritório Barsi de Moraes, que atuam em nome do Master, que é o Alexandre e Giuliana. O caso foi remetido ao Supremo em função das conexões entre o processo da construtora e das fraudes no Banco Master, citadas na denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra Tanuri e Benevides em dezembro e admitidas posteriormente pela defesa do primeiro empresário, que também é investigado no caso Master. A colunista continua escrevendo o seguinte: a instituição liquidada pelo Banco Central em novembro passado figura como terceiro interessado, ou seja, uma pessoa física ou jurídica que não consta na relação processual inicial, mas tem legítimo interesse jurídico caso a decisão final da Justiça tenha o potencial de afetar os seus direitos. E Vorcaro e o Master não foram denunciados pelo Ministério Público Federal no caso da Gafisa, mas as investigações relacionadas às supostas operações irregulares de Tanuri e Benevides na construtora miraram gestoras como a Trust e Planner e fundos investigados também no âmbito do banco. Por esse motivo, os interesses do banqueiro e da instituição liquidada podem ser impactados no decorrer do processo no STF. E mais uma vez sobre a economia, temos aqui uma próxima matéria que está em destaque no site do Jornal Globo. Ativos do Master vendidos ao BTG e colhem após reavaliação. E Vorcaro termina pagando 86 milhões de reais a Esteves. Total de bens e participações envolvidos na transação caiu de 1,5 bilhão de reais para pouco mais de 1 bilhão. Aqui nos informa que Daniel Vorcaro, que é o dono desse banco, o Banco Master, vendeu seus ativos ao BTG e ainda ficou devendo 86 milhões ao banco de André Esteves após a reavaliação dos ativos. Falando agora sobre política, a próxima matéria nos informa que mobilização por mandato tampão no Rio expõe interesses distintos de Lula, Flávio, Bolsonaro, Castro e Paes. Movimentações nos bastidores da LERJ revelam estratégias divergentes na associação estadual e também na formação de palanques para as eleições de 2026. E a colunista Miriam Leitão também escreve o seguinte: Parlamento Europeu coloca acordo com Mercosul em risco. Aqui nos diz que o Parlamento Europeu aprovou em votação nesta quarta a proposta dos países opositores ao acordo Mercosul-União Europeia de levar o assunto à justiça. Essa medida pode atrasar e até mesmo inviabilizar a implementação do Tratado de Livre Comércio entre os dois blocos, assinado no último sábado após 26 anos de negociação. E agricultores realizam protestos nesta manhã de quarta em frente à sede do Parlamento Europeu na França. E o governo francês é a principal força de oposição do acordo, mas foi derrotado na votação na Comissão Europeia após o governo italiano ter decidido apoiar o tratado. Além da França, Polônia, Áustria, Irlanda e Hungria
votaram contra o acordo na comissão e agora recorrem ao parlamento numa nova tentativa de derrubar esse tratado comercial. Também temos aqui outro assunto, voltando aí a falar sobre a economia aqui no país. O Bank, liquidado pelo Banco Central, chegou a oferecer CDB com rendimento de 230% do CDI. O braço digital era voltado para as classes C e D e chegou a ter 9 milhões de clientes. Aqui nos diz que voltado para as classes C e D, o Bank, que, como vimos, era o braço digital do Grupo Master, cuja liquidação foi decretada hoje, nesta quarta-feira, pelo Banco Central, comunicava em seu Instagram ofertas atraentes para o público. Em uma publicação no perfil do Instagram, feita em novembro de 2023, o banco digital anunciava uma oferta de CDB com rendimento de 230% do CDI por 3 meses. Em uma outra aplicação, o banco pagava 140% do CDI por 6 meses, todas com aviso de que as condições eram válidas por tempo limitado. Como a gente observa aqui, a oferta da Black Friday no Bank. Agora, outros assuntos. Temos aqui esta matéria na área de saúde. Tinha que substituir hábitos alimentares que estavam me matando. E a única forma de fazer isso era ficar em casa, é o que relata uma jornalista. Para comer de forma mais saudável, nosso crítico foi a fonte, a própria cozinha. Também temos aqui outro assunto. Casamento de Aline Moraes e Mauro Lima chega ao fim, é o que escreve Anselmo Góes em sua coluna desta quarta-feira. Já Pedro Bial, temos um artigo aqui, ele escreve o seguinte: o agente secreto não é sobre a ditadura, é sobre o Brasil. Falando sobre educação, temos aí um assunto para o SISU desta edição de 2026. Notas de corte aumentam em meio à mudança para aceitar pontuação das últimas 3 edições do Enem. Um levantamento obtido pelo Globo demonstra a tendência de alta em comparação com anos anteriores nos cursos de medicina. E as inscrições vão até sexta-feira, dia 23 de janeiro. Temos uma outra matéria que nos informa que auditor fiscal sequestrado em São Paulo foi vítima do golpe do amor que ele já havia sofrido em 2021. O Samuel de Oliveira Magro foi levado quando estava na Avenida Rebouças e foi posteriormente encontrado em um cativeiro que ficava no limite entre São Paulo e Osasco, no caso. Outros assuntos também. Eduardo Leite pede respeito ao reagir a vaias em evento com Lula. Ele afirmou o seguinte: este é o amor que venceu o medo? Não, né? É o que ele afirmou. O governador é pré-candidato à presidência e pode disputar com Lula o Planalto, caso a sigla de Gilberto Kassab opte por um nome próprio na corrida. Temos também um texto de Lauro Jardim, um problema de 5 bilhões de reais à vista para Tarcísio de Freitas. O colunista inicia informando que a licitação da linha 19 do metrô de São Paulo, que é uma obra programada para ligar o centro da capital a Guarulhos e facilitar o escoamento dos passageiros do maior aeroporto do país, está prestes a parar na justiça e se tornar um imbróglio para o governo de Tarcísio de Freitas. Temos também outras matérias em destaque. CVM conclui que fraude na Americanas foi arquitetada e executada por ex-diretores liderados pelo ex-CEO. 3 anos depois da descoberta do esquema de desvio de 25 bilhões, a investigação foi finalizada, mas o julgamento final dos acusados deve levar ainda 1 ano. E Mega Show de maio na praia de Copacabana pode mudar de data, segundo o colunista Lauro Jardim. Temos também outro assunto sobre o time do São Paulo. Operação da Polícia Civil mira venda ilegal de camarotes no Morumbis.
4 mandados de busca e apreensão são cumpridos. Diretores do São Paulo estão afastados e defesa nega qualquer irregularidade. E também sobre um caso que aconteceu no Distrito Federal. Enfermeiro diz em depoimento que injeção letal foi para diminuir o sofrimento da vítima. Segundo os investigadores, os suspeitos davam medicamentos não prescritos por médicos às vítimas. Inclusive, esse técnico de enfermagem confessou que aplicou desinfetante 10 vezes em uma das vítimas. Em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal, o técnico de enfermagem Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, de 24 anos de idade, apontado como responsável pela aplicação de substâncias em sobredose que levaram à morte de 3 pacientes no Hospital Anchieta, em Taguatinga, apresentou versões contraditórias para os crimes. Primeiro, alegou que o hospital estava tumultuado e que isso o deixava nervoso. Depois, afirmou que teria agido supostamente para diminuir o sofrimento das vítimas. Foi esta versão revelada na terça-feira pelo Jornal Nacional da TV Globo. Aqui nos conta também que essa investigação agora aposta na extração de mensagens dos celulares dos técnicos de enfermagem presos para esclarecer a motivação dos crimes. Além de Marcos, também são investigadas a Amanda Rodrigues de Souza, de 28 anos, e a Marcela Camille Alves da Silva, de apenas 22, que, segundo a polícia, teriam facilitado essas ações criminosas. Marcela e Marcos chegaram a admitir os crimes após serem confrontados com gravações de câmeras de segurança. A Amanda negou o seu envolvimento, mas, na avaliação da polícia, as imagens obtidas pela investigação confirmam a sua participação. Todos foram demitidos do hospital, mas o Marcos já se encontrava trabalhando em uma outra unidade de saúde quando foi preso, nessa última segunda-feira. Temos aqui uma fala do delegado responsável por essa investigação, o Brasil Maurício. Ele deu a seguinte entrevista à CNN. Vamos analisar os celulares para que a gente possa, então, finalizar realmente o que aconteceu com essa última peça do quebra-cabeça, que foi a motivação dessas pessoas terem agido dessa forma. Aqui, falando sobre as vítimas, elas foram identificadas como a professora aposentada Miranilde Pereira, de 75, e os servidores públicos João Clemente, de 63, e Marcos Raimundo Fernandes, de 33 anos. Eles residiam em Taguatinga, Riacho Fundo e Braslândia, respectivamente. Aqui diz numa entrevista ao Portal G1, os familiares de João Clemente, de 63 anos, contaram que ele deu entrada no hospital em 4 de novembro com tonturas. Esse paciente drenou um coágulo na cabeça, mas enfrentou complicações respiratórias, tendo passado por uma traqueostomia. Passados 13 dias da chegada à unidade, ele morreu na UTI após uma parada cardíaca. Agora, outros assuntos também em destaque. Temos aqui sobre o Rio de Janeiro, que a primeira parcela ou cota única do IPVA 2026 começa a vencer nesta quarta. E as placas terminadas em 0, 1 e 2 são as primeiras contempladas desta semana. Também temos outro assunto na editoria internacional. Sem estar à mesa, você é o menu. O discurso do premier canadense em Davos repercute ao pedir união de potências médias após a ruptura de uma ordem mundial. Desde o início de seu governo, em março do ano passado, Mark Carney tem alertado repetidamente que o mundo não voltaria à normalidade pré-Trump. Agora, mudando de assunto, temos aqui um destaque na área de saúde, porque algumas pessoas ficam irritadas de fome mais rapidamente do que outras. Aqui informa que as pessoas têm a tendência de ficar irritados se o corpo não tiver energia suficiente.
Agora, falando sobre o Rio de Janeiro, Polícia Militar faz operações no conjunto do Ipase e no Complexo da Maré. Os moradores relatam tiroteios nas regiões e ônibus tiveram itinerários alterados, como a gente vê nessa imagem, um caveirão da Polícia Militar numa das ruas do Complexo da Maré. E ainda sobre o Rio, BOP persegue e prende dupla após um roubo de carro na Tijuca. Imagens mostram criminosos correndo, tiros durante a ação e também a rendição em rua do Maracanã. Outro destaque também sobre o Rio de Janeiro. Temos aqui um caso de violência que, no caso de tiroteios na zona sudoeste, tem 5 baleados. Vítimas são policial civil, esposa, pedestre e 2 suspeitos. Confrontos ocorreram na Barra Olímpica e em Curicica. Também temos aqui outro assunto. Saquarema tem o maior PIB per capita do país, mas renda de moradores é baixa. Temos outros assuntos agora falando sobre cultura e entretenimento. Sérgio Maroni fala sobre volta à TV, escolhas profissionais e maturidade às vésperas dos seus 45 anos de idade. E sobre filmes, The New York Times prevê indicados ao Oscar de 2026 e diz que O Agente Secreto conquistou 2 Globos de Ouro no momento certo. Na véspera do anúncio final, o jornal americano aposta que a academia está muito inclinada a premiar filmes internacionais. E mais um assunto falando sobre filmes é que a atriz Isis Valverde é indicada ao Framboesa de Ouro 2026 de pior atriz coadjuvante por Código Alarum. Agora, na editoria sobre saúde e bem-estar desta quarta-feira, temos aqui que a Anvisa proíbe canetas emagrecedoras do Paraguai de tirzepatida e retratrutida, vendidas sem registros aqui no Brasil. Temos também outro assunto. Pensamento positivo pode fortalecer a resposta imunológica às vacinas, é o que descobre um estudo. Aqui informa nesta matéria que pessoas que aprenderam a ativar área do cérebro associada a recompensa e expectativas positivas apresentam maior nível de anticorpos protetores. Sobre esportes, sem férias completas e pouco tempo de preparação, como Flamengo e Vasco chegam para o primeiro clássico carioca de 2026. E Federação Alemã e FIFA discutem boicote da seleção à Copa do Mundo nos Estados Unidos. E com pai no fronte, tenista ucraniana transforma o corpo em espaço publicitário com tatuagens. Falando agora sobre negócios e finanças, que também é um outro assunto em destaque, aqui no site de notícias do Jornal Globo, compensação com tese do século deve acabar em 2027, mas receitas com PIS/COFINS têm uma queda estrutural. Estudo do Tesouro mostra que base de incidência menor, após a decisão de 2019 do Supremo, diminuiu o fluxo normal de arrecadação dos tributos em cerca de 24,5 bilhões de reais ao ano. Em liquidação do Eubank, é a sexta relacionada ao caso Master. Lembrando que esse processo começou no núcleo do grupo e avançou para outras empresas controladas e coligadas. Temos também outro assunto, que Netflix supera estimativas e diz que vai aumentar os gastos com programação em 2026. Na coluna Valor Invest de hoje, aluguel ou compra. Levantamento mostra qual subiu mais em 2025. Aqui diz que o preço da locação subiu mais que a inflação oficial, medida pelo IPCA. Agora, nos assuntos internacionais de hoje, novo acidente ferroviário deixa ao menos um morto e 37 feridos na Espanha. Isso após uma outra tragédia que deixou 42 pessoas mortas. Aqui diz que um colapso de muro
sobre os trilhos provocou descarrilamento de trem em Gélida, na Catalunha, poucas horas depois da visita dos reis à Andaluzia, ainda em luto. Agora um outro assunto em destaque. Temos aqui uma entrevista com o especialista Sten Rinning. Ele diz que o ataque dos Estados Unidos na Groenlândia encerraria a cooperação transatlântica de segurança e forçaria a adaptação da OTAN. O especialista em OTAN e também professor na Dinamarca, ele diz que se a agressão for limitada, os aliados teriam de criar algo novo para manter algum tipo de aliança. E polícia desarticula a maior rede de produção e distribuição de drogas sintéticas já identificada na Europa. A operação em 6 países fechou 24 laboratórios industriais, apreendeu 1.000 toneladas de químicos e resultou em mais de 85 prisões. E sob pressão de Trump, o México envia 37 acusados de integrar cartéis aos Estados Unidos. As autoridades mexicanas dizem que essa medida é legal e que pena de morte não será solicitada. E outros assuntos também em destaque: meu trem está bloqueado. Áudio da Caixa Preta revela os segundos que antecederam um acidente que matou 42 pessoas na Espanha, como vimos anteriormente. Também temos aqui um achado arqueológico em destaque: vaso indígena milenar é descoberto em mina de cobre na Argentina. Peça pré-hispânica foi encontrada durante estudos ambientais em um projeto de Glencore, no Vale de Calingasta, e mobilizou autoridades culturais da província de San Juan. Aqui também diz que companhia japonesa anuncia reativação da maior usina nuclear do mundo, paralisada após o desastre de Fukushima. Esse complexo volta a entrar em operação nesta quarta-feira. Agora no Correio Brasiliense, temos aqui um grande destaque: Banco Central decreta a liquidação da União Financeira do Banco Master. E no Guará, mulher morta pelo filho era empresária no ramo da alimentação. Assassinada a facadas, Maria Helenice de Queiroz administrava um espaço de refeição saudável. E falando sobre violência, celulares de técnicos podem revelar motivo para mortes de pacientes em UTI. Smartphones e notebooks apreendidos pela Polícia Civil são ponto-chave para apurar a motivação dos homicídios cometidos por 3 técnicos de enfermagem. E o Correio apurou que 2 deles mantêm uma relação extraconjugal. Falando sobre a política, caminhada de Nicolas Ferreira, quem aderiu ao protesto até Brasília. O deputado está desde ontem caminhando na BR-040 e mobiliza aliados em trajeto de 240 quilômetros em um ato político em defesa de Jair Bolsonaro e condenados do 8 de janeiro. Também temos aí um assunto para trânsito em relação à nova CNH. 323 mil bons condutores renovaram aí a sua carteira. Essa medida é exclusiva para o documento digital e também está disponível para os que não tiveram multas nos últimos 12 meses. Sobre meio ambiente, a ONU declara falência hídrica e propõe a Agenda Global da Água. Lançada há um mês da reunião preparatória para a Conferência sobre Água, relatório baseado em evidências científicas ressalta que já não se pode mais alar e crise nem estresse, pois muitos sistemas aquíferos aproximam-se do ponto de não retorno. Também temos uma análise no Correio Brasiliense: quem vai pagar a conta do rombo de 41 bilhões de reais do Banco Master? Esse caso expõe o velho modelo brasileiro: privatização dos lucros, socialização dos prejuízos, mas põe o Supremo e o Congresso em rota de colisão e forte desgaste na opinião pública. Temos aqui outro assunto, uma entrevista com o deputado distrital Eduardo Pedrosa. Ele afirma
que o orçamento do Distrito Federal não será reduzido por crise no BRB. Em entrevista ao CB.poder, o parlamentar afirmou que áreas como saúde, segurança e educação não terão cortes em razão do imbróglio entre Master e BRB. Já outros assuntos ainda envolvendo caso Master, pedidos de suspeição de ministros do Supremo preocupam Edson Fachin. O presidente da Corte antecipou o fim das férias para medir a temperatura da crise de imagem deflagrada pelas decisões de Dias Toffoli, que é o relator do processo do banco. E para a previsão do tempo, de acordo com o IMET, quarta será de chuva e trovoadas na região em Brasília. Aqui também, falando sobre geopolítica, Israel aceita o convite de Trump para integrar Conselho de Paz em Gaza. Também temos aqui a informação que Trump chegou à Suíça para participar do Fórum de Davos. Aqui diz que o avião de Trump pousou no aeroporto de Zurique cerca de 2 horas depois do horário previsto. Outros assuntos: França solicita exército da OTAN na Groenlândia. Que também diz que os Estados Unidos estão comprando navios quebra-gelo da Finlândia em meio à disputa sobre a Groenlândia. Temos também outros assuntos sobre o Fórum Econômico em Davos. O Brasil tem presença discreta com a ausência de Lula e de Haddad. A sua participação, ou melhor, sim, a participação do presidente da República e também do ministro da Fazenda, o governo enviou uma delegação reduzida para o evento na Suíça. Essa decisão acendeu um alerta entre economistas e analistas de mercado. E falando sobre o Brasil, feminicídio é recorde em 2025, com 4 mortes de mulheres por dia. O levantamento do Ministério da Justiça mostra que no ano passado foram registrados 1.470 homicídios resultantes da violência de gênero. São Paulo está no topo da lista, seguido de Minas e Rio de Janeiro. Outros assuntos: o que dizem mensagens vazadas por Trump sobre crise da Groenlândia. Especialistas explicam à BBC o que interpretar das mensagens privadas entre o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, e líderes europeus que foram divulgadas publicamente. E ataques russos deixam 2 mortos na Ucrânia e drones ucranianos ferem 11 pessoas. Falando novamente sobre os Estados Unidos, esta matéria aqui nos informa que a frustração de brasileiros que querem viver nos Estados Unidos após suspensão de vistos de imigração. Um dos brasileiros afirmou que o seguinte: foi como uma bomba no peito. A medida entra em vigor nesta quarta e congela o processamento de vistos permanentes para cidadãos de países considerados de alto risco de uso para benefícios públicos, incluindo o Brasil. Temos também agora na editoria Cidades: um jacaré preso em portão é resgatado por bombeiros no Distrito Federal. E monitora de creche é indiciada por maus tratos contra 18 crianças, isso em Braslândia. E projeto preserva plantas arquitetônicas de Brasília. E Ibanez Rocha vai editar decreto para limitar gastos em 2026. E sobre a investigação, técnico preso por matar pacientes na UTI deu 3 versões diferentes. Também temos aqui sobre automobilismo: conheça os amantes do Fusca em Brasília. E Falcão é encontrado preso em poste de energia. Temos também outro assunto: que família busca por desaparecido e recebe uma notícia suspeita. O Marlúcio Mariano Vaz dos Santos, de 44 anos, ele desapareceu na tarde do dia 3 de janeiro, em uma sexta-feira, ao sair da casa da mãe. Temos aí mais um crime. Idosa de 61 anos é assassinada pelo próprio filho dentro do apartamento.
A vítima foi identificada como Maria Helenice de Queiroz. Falando mais uma vez de um caso de um crime brutal, a Justiça mantém prisão de feminicida e a converte em preventiva. Prisão, até então temporária, foi convertida em preventiva. Esse caso, ocorrido no último domingo contra Esther Silva, uma garota de apenas 14 anos, é investigado como o primeiro feminicídio registrado no Distrito Federal em 2026. Falando sobre esportes, o Parque da Cidade recebe famílias para entrega de kits da corrida de Reis Mirim. E novos uniformes da rede pública de ensino do Distrito Federal geram uma polêmica que nos diz que a padronização adotada pela Secretaria de Educação retira a identificação das unidades escolares e divide opiniões sobre segurança, igualdade e funcionamento do novo modelo adotado no Distrito Federal a partir deste ano. E antes de darmos continuidade com os destaques aqui do site do Correio Brasiliense, faremos um breve intervalo e logo retornaremos. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Olá a todos e todas, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje vamos discutir o tema Data Centers e Risco de Danos Ambientais com o professor Djalma Brochado, que está aqui presente para dar uma contribuição para esse debate. Aguardo todos ao meio-dia. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. E dando continuidade, agora na editoria de política do Correio Brasiliense, temos aqui a primeira matéria, Lula sobre comportamento de Trump. Quer governar o mundo pelo Twitter. Essa declaração ocorreu durante a cerimônia de entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, que aconteceu na última terça-feira, dia 20 de janeiro. E falando sobre protesto, Alexandre Frota ironiza Nicolás Ferreira. É a caminhada do Flamengo. Nas redes sociais, o Alexandre Frota relatou que também caminhará rumo a Brasília para assistir ao jogo do Flamengo. Temos também sobre o caso Master, que a Polícia Federal antecipa depoimentos no caso Banco Master por ordem de Toffoli. Oitivas foram concentradas em 2 dias, na próxima semana, após ordem do ministro do Supremo, para acelerar a apuração e preservar a estabilidade do sistema financeiro. Também temos aqui outro destaque, que Toffoli passa dias de descanso em resort de luxo na Argentina. Essa viagem ocorre em meio à repercussão das decisões do ministro como relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal. Falando agora em alguns assuntos internacionais que estão em destaque, também no site do Correio de hoje, Lula terá um grande papel no Conselho de Paz de Gaza. É o que afirma Donald Trump. Esse conselho, anunciado na última sexta, dia 16 de janeiro, terá um grupo de países permanentes. E para ter acesso a esse assento, será preciso pagar uma taxa de $1 bilhão. E falando sobre a Igreja Católica, o que está por trás da queda de braço entre o grupo conservador e o Vaticano. A organização ganhou status inédito por decisão do Papa João Paulo II, mas privilégios estão ficando para trás após mudanças impostas pelo Papa Francisco. Já um próximo assunto em destaque, o terremoto global que assombra o Fórum dos Bilionários e Poderosos na Suíça. Espera-se que o Fórum Econômico Mundial, nesta semana, seja ao mesmo tempo o centro do mundo e totalmente bizarro. Também temos aqui outro destaque, óculos de Macron em Davos viralizam. Especialista explica razões para o uso. Este acessório, como a gente consegue observar nesta imagem, chamou a atenção durante a fala do presidente francês do Fórum Econômico Mundial,
e levantou também especulações nas redes sociais. E no discurso, Macron criticou as ofensivas de Trump contra a Groenlândia. Temos também alguns dos principais assuntos da Editoria Brasil. O primeiro é sobre a Grok. A IA tem 7 dias para impedir criação de pornografia sem consentimento. A informação foi divulgada pela deputada federal Erika Hilton, que é do Partido PSOL de São Paulo, em suas redes sociais. Lembrando que a parlamentar é autora do pedido no Ministério Público Federal. Aqui nos informa que a inteligência artificial Grok, que pode ser utilizada por meio do X, o antigo Twitter, tem 7 dias para impedir a criação de imagens pornográficas sem consentimento. Essa recomendação, que foi divulgada ontem, terça-feira, dia 20, teve origem por meio de uma denúncia realizada pela deputada federal Erika Hilton, que fez o pedido ao Ministério Público Federal na quarta-feira. Essa decisão também do Ministério Público Federal foi assinada pela Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e também pela Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E o que se sabe sobre o desaparecimento das crianças no Maranhão? As buscas entram na 3ª semana, com reforço da Marinha no Rio Mearim e ampliação também da Força-Tarefa em Bacabal, que é uma zona rural lá de Maranhão. Temos um outro assunto: orelhões saem das ruas do Brasil até o fim de 2028. Retirada dos telefones públicos prevê manutenção de cerca de 9.000 aparelhos apenas em áreas sem sinal de celular, isso de acordo com a Anatel. E Felca ironiza após receber ameaças. Mudanças no chat do Roblox para crianças e adolescentes colocaram o influenciador no centro da polêmica, com acusações e ataques nas redes sociais por parte de crianças. E em Belo Horizonte, temos aqui um caso que 2 adolescentes estão desaparecidas desde sábado. E uma delas, que é a Júlia Maia, de 13 anos, saiu para visitar uma amiga e não voltou para casa. Na economia, Netflix oferece pagamento integral em dinheiro e Mastercard suspende o uso de cartões do Willbank. E a ANAC avalia mudanças na resolução 400 em meio à insatisfação. E Flamengo negocia renovação com o BRB. Agora, temos aqui no site da Folha de São Paulo, a primeira matéria nos informa que Flávio Bolsonaro se diz constrangido com disputas na direita e reafirma sua candidatura presidencial. O senador afirmou ao aliado que não haverá recuo em seu projeto de disputar o Planalto. Temos uma outra matéria: Márcio França defende Tebet no PSB, porém reafirma candidatura ao governo de São Paulo. O ministro afirma que propôs filiação de colega, mas aposta em seu recal para tentar o Bandeirantes. Outros assuntos também relacionados às eleições de 2026, aqui diz que Lula pode perder 20 ministros até a campanha eleitoral e a Esplanada tem certeza. Chefes das pastas devem disputar vagas na Câmara, Senado ou governos estaduais. E ministro de Lula tenta fortalecer governador do Ceará contra Ciro Gomes para não disputar a eleição. A pesquisa mostra que o petista Eumano de Freitas tem a reeleição ameaçada por Tucano. Outros assuntos na Folha de São Paulo: oposição deve ir ao STF e ao PSI Alcolumbre não prorrogar CPMI do INSS. A comissão se encerra no final de março, mas os parlamentares querem extensão por 120 dias. E sobre a prisão do ex-presidente, que diz que o Tarcísio de Freitas cancela a visita a Bolsonaro na Papudinha. A conversa seria a primeira, desde que o ex-presidente anunciou o nome de Flávio para a presidência. E Moraes determina
que Santa Catarina informe se há vaga para transferir ex-chefe da PRF. A defesa solicitou a transferência de Silvinei Vasquez para Santa Catarina, mas o ministro quer mais informações antes da decisão. Também temos outros assuntos. De acordo com petistas, Gleice aceita pedido de Lula para concorrer ao Senado pelo Paraná. A ministra diz a aliados que não recusaria a missão dada pelo presidente. Já um outro assunto diz que o Tribunal de Justiça vai julgar recurso em ação milionária que opõe Zanin a sogro por lucros de escritório. O juiz rejeita pleito de Roberto Teixeira contra genro e filha. Agora, no site de notícias do jornal Estado de São Paulo, desta quarta-feira, temos aqui um destaque para o Banco Master. Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Yubank, que é o banco digital do Master, após calote na Mastercard. Instituição foi poupada de medidas mais duras em novembro, quando o Master foi liquidado, pelo entendimento de que ela poderia reverter o seu quadro financeiro, o que não aconteceu. E aqui também nos informa que a liquidação do Yubank deve levar a conta a ser paga pelo FGC, no caso Master, para cerca de 48 bilhões de reais. Também aqui nos informa que BRB negocia a venda de carteira de quase 1 bilhão de reais para Itaú e Bradesco após o prejuízo com Master. E sobre geopolítica, o jornal Estado de São Paulo está transmitindo ao vivo o discurso de Trump em Davos. Inclusive, ele fala sobre a Groenlândia, custo de vida e tarifas. O presidente americano usa o discurso no Fórum Econômico Mundial para detalhar a política interna dos Estados Unidos e também explorar questões geopolíticas. Inclusive, o Estado nos traz uma análise sobre este assunto. Ele escreve o seguinte: Trump está levando a aliança entre os Estados Unidos e a Europa ao precipício. E Wall Street teme tensões com a Groenlândia, mas vê Taco Trump e Suprema Corte como barreiras. E o governo alemão avisa que a Federação do Futebol decidirá sobre eventual boicote à Copa do Mundo. E sobre o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que diz que o Parlamento Europeu remete acordo com o Mercosul à Justiça e põe o tratado em risco. Também temos aqui sobre a educação, que grupo britânico compra tradicionais colégios particulares de São Paulo. E de acordo com a pesquisa Atlas Intel, falando agora sobre a política aqui no Brasil, Lula lidera cenários com Flávio, Tarcísio e Michele. Já na Agência Brasil de hoje, temos aqui primeiro assunto internacional. Nova-iorquinos pedem impeachment de Trump em protesto contra o fascismo. E governo e Ministério Público recomendam que X, o antigo Twitter, impeça conteúdos sexualizados pelo Grok. E TV Brasil transmite jogo entre Tirol e Ceará pelo Campeonato Cearense. E presidente do INEP diz que não houve erro no resultado final do ENAMED. As universidades privadas apontam dados divergentes sobre essa avaliação. Também temos outros assuntos na área de cultura, que o governo de São Paulo anuncia cidades que participarão do programa Pontos Miss. São 128 cidades e 7 unidades das fábricas de cultura contempladas. Para esportes, Vini Júnior comanda a goleada do Real sobre Mônaco na Liga dos Campeões. E Trump confirma convite a Lula para compor conselho sobre Gaza. E por último, no Judiciário Brasileiro, Toffoli marca depoimentos do caso Master para dias 26 e 27 de janeiro. Interrogatórios foram condensados em 2 dias por ordem do ministro. E esses foram os principais destaques dos sites de notícias, dos principais jornais aqui do nosso país. Quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui e fica mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.